Graça e paz, bom dia. Hoje o 29º dia do nosso propósito, à luz de Levítico, do 13 ao 15. E hoje nós vamos passar por um exame do coração. É um texto forte, mas que nos leva a meditar, a analisar e a nos alinhar ao propósito que Deus tem para nós. Quando Deus expõe o que está contaminando por dentro. Pureza, contaminação e responsabilidade pessoal é o tema dessa leitura em Levítico. O que não é tratado se espalha. É importante entender que Deus, conforme o nível espiritual que vai nos elevando, Ele nos trata com mais intensidade. Ele requer de nós mais entrega, mais santidade. E o que esses capítulos realmente tratam? Levítico, do 13 ao 14, fala sobre doenças de pele, tradicionalmente associadas à lepra. Levítico 15 fala sobre fluxos corporais. À primeira vista, parecem textos médicos, mas no contexto bíblico, eles tratam de algo maior: discernir contaminação, reconhecer quando algo precisa ser isolado e impedir que a impureza se espalhe. Deus está ensinando o povo a não ignorar sinais. O problema que precisa ser exposto. Existe um padrão muito comum: pessoas que ignoram sinais internos, pequenas amarguras, pequenas invejas, pequenas mentiras, pequenas manipulações, pequenos ressentimentos, e dizem: não é nada demais. Mas a Levítico 13 mostra algo sério. A mancha começa pequena, mas se não for examinada, ela se espalha. Qual é a raiz da autossabotagem aqui? A sabotagem é algo muito forte. Diferente do dia 28, emoção governando, aqui o problema é negligência interior. A mulher que percebe que está ressentida, mas não trata. Sabe que está comparando, mas não confessa. Sente que está fria espiritualmente, mas ignora. Percebe que está falando demais, mas não vigia. Ela não explode, ela contamina silenciosamente. E o mais perigoso, acha que tudo está sob controle. Levítico 13, a mancha que se espalha. O sacerdote examinava, isolava, reavaliava. E isso ensina algo muito profundo. Não é toda mancha que condena, nem toda mancha é condenação. Mas toda mancha precisa de avaliação. Maturidade espiritual é parar de justificar pequenas contaminações. Porque o começo interno, o que começa dentro de nós, termina fora, termina externo. Levítico 14, até a casa podia estar contaminada. Isso é forte. Não era só a pessoa, era o ambiente. Quando algo não tratado permanece, atinge atmosfera, relacionamentos, família,
ministério. A contaminação não tratada vira cultura. Você já esteve num ambiente que quando você chega, são pessoas falando de pessoas, críticas o tempo inteiro, palavras de baixo calão. Tudo isso estou dizendo nos lábios de pessoas que talvez deveriam aparentar alguém que já conhece o Senhor. Isso tudo não começa de uma vez. Começa dando lugar a pequenas contaminações. Levítico 15. Fluxos constantes. Aqui Deus trata fluxos que tornam a pessoa temporariamente impura. Existem padrões recorrentes. Não são acidentes, são fluxos contínuos. Fluxo de crítica, de comparação, de carência, de reclamação e de vitimização. Não é um episódio, não acontece de vez em quando, é um padrão. E padrão, se ele não for tratado, ele se normaliza. E o posicionamento cirúrgico para tudo isso. A pergunta de hoje não é: você pecou gravemente? A pergunta é: o que você está tolerando que já deveria ter sido tratado? Qual mancha você chama de traço de personalidade? Qual fluxo você chama de fase? Qual contaminação você chama de cansaço? Deus não expõe para humilhar. Ele expõe para impedir espalhamento. E a verdade cura. Levítico não é sobre rejeição, é sobre proteção. Isolamento não era abandono, era cuidado. Deus está ensinando. Examine, reconheça, trate, espere o tempo necessário, volte limpo. Ignorar não é maturidade, confrontar é. Vamos fazer uma oração? Respire fundo e peça ao Espírito Santo que revele não grandes pecados, mas pequenas manchas. E agora diga: Pai, mostra-me o que eu tenho ignorado. Espere alguns segundos, escute o Espírito Santo. Talvez venha um nome, uma atitude, um padrão. Não se defenda. Declare: eu reconheço que isso não é pequeno. Respire. Diga: eu renuncio à negligência. Eu renuncio à justificativa. Eu renuncio ao costume de tolerar o que me contamina. Agora diga: eu aceito o processo. Eu aceito o tempo de tratamento. Eu aceito ser examinada. Purifica as minhas motivações. Limpa as minhas palavras. Alinha os meus pensamentos. Interrompe os fluxos recorrentes. Finalize dizendo: eu não quero apenas a presença. Eu quero pureza. Eu não quero apenas sentir. Eu quero permanecer limpa. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe abundantemente. Que este seja um dia libertador para a sua vida.